dando no capítulo do cair em si, no item, né? Do cair em si. Então, a gente vai lendo aqui ninguém ficou encarregado, né, Marlene, de preparar. Então, nós vamos lendo e aí comentando. Aqui, eu só até dizer assim, sempre tem que ser um de cada vez. O Toy falou que quando todos falam, embaralha lá a transmissão. Mas aí, a senhora está ouvindo bem? Estou, mas fica difícil quando fica todos juntos. Todos juntos a gente não compreende. Então, quem for falar, o outro espera, a gente vai fazer desse jeito. Porque lá fica fechado, né, o microfone. Aqui não fica. Aqui está tudo aberto. Então, vamos ver. Ó. É aqui, né? Ninguém espere felicidade. Ninguém espere felicidade como uma horizontal, assinalada somente por alegrias e ocorrências satisfatórias, que não existem de maneira permanente, mas como uma grande estrada sinuosa, com altos e baixos, sendo que a próxima descida jamais deve atingir o nível inicial de onde se começou a marcha. Então, eu entendi que ela aqui está falando assim, porque ela comenta, né, dos estados psicológicos das pessoas, que nós temos da tristeza, temos os momentos alegres e tudo. E a felicidade, ela não é, ela fala num horizontal, quer dizer, vai acontecendo e tudo é perfeito, tudo é bonitinho. Não é isso, né? Então, ela fala assim, ela é assinalada por ocorrências, alegrias e ocorrências satisfatórias, mas não de uma forma permanente. Porque todos nós, gente, sobretudo no nosso estágio evolutivo, nós temos as dificuldades, as dores, os sofrimentos que fazem parte desse nosso aprendizado, né? Então, ele fala, ela fala, é grande estrada sinuosa. Então, nós ficamos felizes e somos felizes por um mundo de coisas, mas nós temos as dificuldades, né, gente, surgindo, às vezes uma doença, às vezes um problema com o filho, com um parente, que vai, assim, fazer parte dessa caminhada, né? Mas olha o que ela fala, que eu achei interessante, jamais deve atingir o nível inicial. Porque quando a gente está caminhando nessa evolução, qualquer experiência, de toda experiência, já é um passinho para frente. Então, quando a gente entra num período de sofrimento, de dificuldade, a gente não volta lá para trás. A gente aprendeu alguma coisa, né? Acho que é nesse sentido que ela quer dizer. Sempre à frente, né, Nara? Por mais que a gente caminhe com subidas, com descidas, a gente sempre... ela fala, jamais deve atingir o nível inicial, porque a gente, alguma coisa, eles falam que não tem existência perdida. Às vezes a pessoa se compromete mais, tudo, mas o que ela adquiriu, aquilo faz parte do espírito. Então, eles falam estacionado no sentido assim, que essa pessoa fez pouco e tal, né, no seu progresso. Mas, vamos dizer assim, a aquisição de um conhecimento, uma experiência com alguém no convívio, vai já ser um ponto a mais, né, para a pessoa. Então, é o progresso, né, gente, do espírito. Agora vocês, gente. Essa curva, esses altos e baixos, né? Então, imaginemos um gráfico em linhas curvas. Essa curva jamais deve atingir o ponto inicial. Ela não vai baixar até o ponto inicial. Ela é sempre ascendente. Interessante isso aí, muito interessante. Isso significa que o espírito não retrograda. A marcha é sempre ascendente, não tem retrogradação. Que sempre fala que e para o alto. Tem uma educadora que fala que é em espiral. Quer dizer, você faz, às vezes vai baixinho, mas parece que você está voltando. Mas ela é em espiral, quer dizer, vai ascendendo, né? Alguém mais, gente? Exatamente. A espiral demonstra direitinho, né?
É a evolução. E interessante que o movimento dos astros, das galáxias, ele segue essa mesma forma, espiralada. Eles se movimentam, mas seguindo a forma espiralada. É muito interessante, né? É no mesmo lugar, na órbita. Assim. O interessante, gente, é que vocês vejam esse logotipo do Luz e Amor. Ele é um triângulo, é o L, o A, o G e o E. E hoje eu estava falando assim, eu vou mudar isso aqui. E essa mudança é em forma de uma espiral. Porque eu pensei em fazer o L e o A, assim, manuscrito. Olha que interessante. Não, mas é tão bonito isso. Eu adoro. Tipo um artista fazer, né? O Gerson, o Otávio. Continua. Quer ler, Nilza? Lê? Aqui na... Você quer ver? Acompanhar? Não, Você quer ver? Eu acompanho aqui com a Marlene. Peraí. Tudo certo. Obrigado. Ah, é bonito, Tony. A Lucélia está falando aí, né? O que a Lucélia falou? Lê aí, Tony. Aí no chat. Você consegue, né? Consigo. Isso. Não, A cada evolução, Vamos saber melhor a lidar com as dificuldades, resultando na felicidade, é correto? É verdade, né? Isso mesmo. É isso mesmo. A Nilza vai ler. Nas duas parábolas das perdas da ovelha e da dracma, enfrenta-se uma situação muito delicada, que é, no primeiro caso, deixar-se todo o rebanho a fim de ir-se buscar a extraviada, ou preocupar-se, no segundo caso, exclusivamente com a moeda que desapareceu. Vamos ler mais um pouquinho, né, para ver se... Quando ocorre um problema no comportamento emocional, como se fora uma ovelha que se desgarra do conjunto psicológico, a necessidade de trabalhar-se a sua falta e encontrar-se a melhor solução não exige que se distraia das outras faculdades de modo a não vir o desfalecimento do entusiasmo e da alegria de viver. Você quer comentar, Nilza? Então, acho que aí ela está fazendo uma comparação, né, das parábolas, evidentemente. Então, ele fala assim, deixar-se todo o rebanho. Então, quando vamos dizer, o pastor, né, ele foi procurar aquela ovelha, ele teve que deixar. Então, se a gente pensar assim na nossa vida, né, muitas vezes, quando a gente tem um objetivo ou vai atrás de alguma coisa, às vezes a gente tem que ter a renúncia de várias coisas. Então, ele, no caso, ele deixou o rebanho para ir buscar aquela ovelha. Ele não abandonou, né, conforme a história e tudo. Então, a gente também não perde o que a gente adquiriu, aquilo não desaparece das nossas experiências, mas às vezes é um momento de renúncia, às vezes de tomar uma postura psicológica diante daquela nova situação. Eu entendi assim. É interessante aqui, Nara, que ele está dizendo assim, eu tenho um determinado problema, eu tenho emocional, né? Eu tenho que acudir aquilo, mas isso significa que eu vou ficar focado só naquilo e largar as outras. Isso. A dinâmica da minha vida, né? Porque senão vai dar encrenca, né? No primeiro caso, da ovelha, deixar-se todo o rebanho para buscar a outra.
E no segundo caso, que é a história da moeda, ela busca exclusivamente aquilo, a moedinha que perdeu. Quer dizer, quando a gente está nesse processo, assim, nós temos que nos dedicar, né, gente? A nossa busca porque ela está falando assim, esse cair em si, porque está no capítulo, de cair em si. É um momento muito importante para o espírito, que ele vai tomando conhecimento do que ele é, do que está acontecendo consigo, para um novo patamar, que é o equilíbrio das duas polaridades. Lembra que ela fala que nessa busca, a pessoa tem que abandonar algumas coisas, mas também ela tem que ter a dedicação naquilo que ela vai realizar, né? E aí ele fala lá, ó, que é como se for uma ovelha, né? Falando do comportamento, no comportamento emocional. Uma ovelha que se desgarra do conjunto psicológico. Nós não somos, assim, um conjunto de emoções, de sensações, de um monte de coisa, gente. E muitas ainda desequilibrada e desordenada, né? Porque a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Mas há a necessidade de trabalhar-se a sua falta e encontrar a melhor solução. Então, não pode ficar distraindo com outras coisas. A gente vai focar naquele objetivo que a gente quer alcançar, do ponto de vista psicológico, eu acho, assim, de conquista, às vezes, de uma virtude, de uma coisa que está atrapalhando a gente, porque quantas que atrapalham, né? Olha lá, ó, de modo a não vir o desfalecimento. Então, eu acho que quando ela fala, achar aquela moedinha é uma dedicação no sentido, assim, de não desfalecer, de não perder o entusiasmo, quer dizer, você tem um motivo, você tem um desafio a ser vencido. Não sei, fala aí, minhas amigas, vocês. Os do online. A Laís está quietinha. A Laís, hoje. a Ana, todos. A Larinha. A Carla também. Eu concordo com o que a Nara disse, mas com o que a Marlene disse também, não focar só naquele problema. Porque às vezes nós focamos demais no problema e esquecemos as coisas boas da vida. Focamos só no desafio, né? Então, a gente não tem que fugir disso. Porque se você ficar focado igual, eu não fui na Nara, né? Tem um motivo? Tem. Eu estou com um problema de infecção em 2 dentes. Um aqui, embaixo, e outro de cá, em cima. Então, não estou podendo nem mastigar direito. Ora, se eu for ficar focada só nesse problema meu, certo? Eu vou ficar paralisada. Vou ficar paralisada. Então, eu não estou deixando de participar da reunião. Se eu ficasse só focada, eu não ia nem participar, nem online. Não é? Então, é isso aí. A gente não pode se distrair e focar apenas naquela situação, desafio. Porque aquilo passa. E nós temos que estar observantes, vigilantes. Ela vai dar continuidade ali, ó. Eu nem vou continuar falando, porque a Luana vai explicar isso aí. Aqui ela fala, Ana, não exige que se distraia das outras faculdades. Não pode distrair. Porque tem outras, ela vai explicar lá embaixo. Ah, então. Quer ler, João Vitor? Lê as demais. As demais ovelhas no deserto normalmente estão guardadas por cães pastores que se encarregam de mantê-las unidas enquanto não chega o condutor. De igual maneira, é necessário que a vigilância interior, o cão atuante, esteja cuidando dos demais valores, a fim de que a harmonia do conjunto não seja perturbada, e, ao encontrar o perdido, realmente o ser se permita invadir pelo regozijo, a todos comunicando, mesmo que, sem palavras, o júbilo de que se encontra possuído. Quer comentar? Opa. Fala aí. Eu creio que seja... você precisa ter foco no objetivo de que... Mesmo que
se exista o problema, não perder as outras coisas em volta de vista. Acho que esse parágrafo vem até complementar o outro, que a gente acabou de ler. Acho que é isso. O que vocês acham? Aí o cão atuante. Quem é esse cão atuante? Né? Aí nós podemos falar das duas polaridades, ego-self. É isso que eu pensei. É o ego, não é, Ana? O cão. É. Obrigada. Então, está atuando ali o ego, mas tem um espírito que está acima e que é o senhor da situação. Então, nós não vamos ficar presos ao ego, porque tem alguém que é o senhor. O ego está só servindo ali, é o serviçal. O senhor é o self. Né? É o self, né? Eu entendi assim, né? Que as demais ovelhas, que seriam as outras aquisições do espírito, vão permanecer ali, porque o espírito, ele é o Senhor. Ele não perde nada das aquisições que foram adquiridas, né, nesse processo evolutivo. Então, ele fala aqui, ó, guardadas por cães pastores. Olha só, enquanto não chega o condutor. Quando uma pessoa está dedicando a um trabalho, está se dedicando a uma atividade, não quer dizer que ela perdeu as outras. As outras fazem parte do espírito que, vamos dizer assim, adquiriu aquelas experiências, aquelas vivências e tudo mais. Aí ele fala assim, de igual maneira é necessário que a vigilância interior, o cão atuante, esteja cuidando dos demais valores, para que a harmonia do conjunto não seja perturbada. Porque nós, gente, nós não somos uma coisa só. Nós somos um conjunto de emoções, de experiências, de vivência. Inclusive, nós nem somos capazes de avaliar todo o cabedal, vamos dizer assim, que o espírito é capaz de adquirir. E o que a gente adquiriu até agora? Isso aí já constitui vamos dizer, num conjunto de experiências e de tudo mais. Olha lá, ó. E ao encontrar o perdido, realmente os seis se permitem invadir pelo regozijo. Quer dizer, ele está lutando por uma aquisição, a criatura, né, uma pessoa. Então, quando ele fica feliz, né? Então, ele é uma conquista a mais do espírito. É uma conquista a mais. Deixa eu perguntar uma coisa. De repente, se fosse assim, todas as experiências adquiridas por um espírito nas outras vidas, hoje, a nossa vida, de cada um, é a ovelha perdida, é a dracma, que a gente está conquistando, que a gente está buscando. O espírito não deixou nada para trás. Nosso espírito, por menos que a gente lembre de tudo que a gente já passou, a gente não sabe o que a gente já passou, o que eu fui, né? De repente eu fui uma artista, uma bailarina, qualquer coisa assim, e eu não lembro disso. Mas na hora que eu voltar ao outro plano, e que eu tiver a lembrança de todas essas vidas, a alegria que eu não vou ter, de repente, de ter encontrado toda essas minhas vidas passadas, de ter encontrado todos esses dons que eu fui adquirindo ao longo da minha existência. Eu acho que é um ponto Será de que não vista tem alguma interessante. coisa... Quer dizer, a própria encarnação, ela constitui num desafio a ser vencido diante de tudo que a gente já viveu, todas as outras e tudo mais. Então, é um ponto de vista esse interessante. desafio que a gente vive hoje, não é... que o espírito vive hoje, que ele está tendo que cair em si, que a gente tem que procurar ver todas as nossas, através de meditação, através dos nossos estudos, a gente tentar lembrar do que a gente adquiriu e ter a alegria sempre de viver, né? E até as tendências que se manifestam em nós, quando você falou isso, às vezes a gente não tem lembranças e tudo, mas nós temos tendências. E elas se mostram nessa encarnação, né? Uma tendência para alguma coisa, tanto do lado bom, quanto até do lado negativo. Então, essa encarnação, de um outro ponto de vista,
eu acho que é correto a gente pensar isso também, né? Não só nas emoções pessoais, em cada virtude, as coisas que a gente está, mas assim, como espírito numa nova encarnação. Eu acho que é um ponto de vista interessante, né? Você quer ler, Gleide? Leio. Aí lê bem altinho, porque ele está gravando. É todos, né? Todos. Todos necessitam de vivenciar, vez por outra, alguma perda, a fim de melhor valorizar o que possui. Enquanto se encontra em ordem os valores, as emoções seguem o curso harmônico das ocorrências. O self acomoda-se à sombra e às injunções do momento. Um choque, um acontecimento representativo de perda produz uma reação emocional correspondente à qualidade do perdido, ensejando a busca, a reconquista do que se possuía e agora se transforma num valor cuja qualidade não era conhecida, porque existia e estava à disposição. Quer dizer que pode ser alguma coisa, a perda, né? A perda é uma, acomoda-se à sombra. Isso aí eu achei interessante isso aqui, ó, né? O céu... Mas a Lucélia, antes, fez uma observação aí. Mas as experiências passadas não ajudam nesse momento de dificuldade? Você está falando, é da agora, é desse parágrafo, né? Porque olha lá, ó, todos necessitam de viver, vez outra, alguma perda. Ela pôs sim, a cada evolução... não, ela pôs, mas as experiências passadas não ajudam nesse momento de dificuldade? Lógico que ajudam, lógico que ajudam. Uma lição aprendida, né? São experiências. Nós estamos numa experiência humana, né? Somos espíritos em uma experiência humana, em uma encarnação. Então, todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, elas vão ser aproveitadas pelo self, pela sombra, porque é uma ressignificação, é um acontecimento que vai mudar ou chamar a nossa atenção para alguma coisa ou outra que escapamos em outra. Sempre vai ser aprendizagem, ser evolução. E nunca traz o castigo, punição ou qualquer coisa que foi aprendido dessa forma. Né? Porque sempre pensa-se, né, que uma coisa ruim seja uma punição por causa dessa aprendizagem da heteronomia, que eu estou na minha cabeça sempre. Agora, é exatamente isso. Se há um acontecimento, geralmente, se não é uma coisa boa, todo mundo fala, viu, está pagando, está penando com aquela culpa, não é? Não, como é progressista, né? É a lei do progresso, a doutrina espírita, sempre vai aproveitar o espírito numa etapa para evoluir. É essa experiência para evoluir, e não perda. Não punição e não castigo. Sempre trazendo aprendizado, Sim. né? Só que a gente tem que ver o que é aquilo para mim. Às vezes pode parecer uma coisa assim, para outra pessoa, pode parecer, nossa, que absurdo, como que aquela pessoa está passando aquele pedaço, aquele problema. Não, é a necessidade do espírito, dela em particular, que só Deus só promove, né? Eu acredito pela bondade divina, só pode ser. Porque senão, gente, ele criou para nos punir, para deixar que a gente sofra. Não. Então, embarcando aí no que a Gleide falou e no que a Lucélia colocou para nós, que ela sempre traz essas perguntas, né, que nos levam à reflexão, nós aprendemos com as experiências. Ora, se aprendemos, vamos praticar. Praticando, nós vamos ser. Aí fica automático. Aí é que nós, para agradar a Gleide agora, né? Aí é que nós entramos nesse estado de autonomia.
deixamos de ser dependentes, lembrando que não temos que ser necessariamente dependentes, mas interdependentes nós somos. Porque nós temos uma ligação, nós formamos um todo. Né? E ao sermos, nós já adquirimos esse aprendizado através das experiências, das vivências, é que nós atingimos a autonomia que a Gleide tanto gosta, né, de falar. E o Espiritismo é isso aí, é autonomia moral, porque é baseada no livre-arbítrio, na escolha. E quanto melhores as nossas escolhas, mais alegres e felizes nós seremos. E mais alegria e felicidade nós vamos promover para aquelas pessoas com as quais nós convivemos mais de perto. E vamos difundir essa felicidade e essa alegria por onde passarmos. Ela fala aqui no parágrafo anterior que o júbilo, né, vai fazer parte quando a pessoa alcança aquele objetivo. Aí ele fala assim, todos necessitam de vivenciar alguma perda, né? Então, o que ela conclui aqui? Que enquanto tudo está harmônico, tudo está bonitinho, o espírito se acomoda, assim, não é que se acomoda, pode se acomodar, isso não é da natureza, mas quando tem a perda, a pessoa, ele fala lá, ó, de vez em outra, a fim de valorizar o que possui. Porque enquanto as emoções estão num curso harmônico, o self acomoda-se. Quer dizer, tá tudo bem, por que eu vou ficar, né? Assim, aí um choque, um acontecimento, vai produzir uma reação emocional. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu preciso tomar uma atitude. Então, isso que ela falou, a gente não tem lembranças do que nós vivemos, mas nós temos já o propósito de hoje, que nós queremos caminhar, a gente quer fazer algumas coisas, a gente tem, né, os sonhos da gente e tudo. Aí, quando acontece aquilo, faz você falar, então, que caminho que eu tomo? Para onde que eu vou? Isso aconteceu, eu estava toda iludida que ia ser assim, de repente aquilo vem me despertar. Tá lá, olha lá, conforme. Aí, para não se acomodar à sombra, porque essa sombra aí tem um significado importante. Nas coisas que estão funcionando, não precisa de eu pensar, não precisa de eu preocupar, né? E correspondente à qualidade do perdido. Quer dizer, quando a pessoa acontece isso, vai ensejar a busca, olha como ela fala, a reconquista do que se possuía. Então, ela viu que aquilo, ela não conseguiu alcançar, ela não conseguiu vencer aquela, vamos dizer, as nossas imperfeições, a gente fala assim, gente, eu quero ser paciente, eu vou ser paciente. Então, aí acontece uma coisa e a gente falha, a gente perde a paciência, diz que não perde, porque não tinha. Né? Então, aí a gente fala, gente, então é um ensejo da gente se observar, da gente refletir sobre a gente. Por que eu fiz isso? Por quê? E a gente arrepende. Ou então a gente fala assim, da outra vez eu não vou conseguir. Você vai estar mais fortalecido. Porque aquilo te causou tanta tristeza de você ter feito, que você aprendeu um pouquinho a lição. Às vezes não, mas assim, ela fala, ensejando reconquista do que se possuía, agora se transforma num valor cuja qualidade não era conhecida, porque existia e estava à disposição. O que é isso? O espírito, gente, tem todo o potencial do bem, do amor, da paz, mas da paciência, que a gente está dando exemplo, mas a gente ainda não desenvolveu. Aí ele está lá. Então, quando acontece uma coisa, nós temos a oportunidade de refletir sobre aquilo, de fazer essa... Então, essas perdas vêm justamente para que possamos cair em si. Esse despertar. Porque o espírito, o self, que é o espírito, quando ele se acomoda à sombra, ele fica dormindo, adormecido. Então,
são necessárias essas perdas para que o self caia em si, desperte e ganhe a sua autonomia. Não ficar naquela situação de heteronomia, né? Sair da heteronomia para a autonomia. No Livro dos Espíritos tem uma questão que ele fala por que Deus coloca, né, essas situações, dificuldade, fala, senão o espírito se acomodaria. Está tudo certinho e bem, não tem uma pergunta lá, se acomodaria, acho que é na lei do trabalho. Fala assim, por que o homem tem que trabalhar? Gente, só a poeira que Deus pôs nesse mundo, vocês já viram como é que é? É uma necessidade para a gente começar a aprender a trabalhar. E a higiene, eu penso que esses dois, higiene pessoal. Porque se você não faz... não, a higiene pessoal. Se você não faz, você fica doente, você passa mal, etc, etc. Então, mesmo que a gente não tenha, tem que trabalhar nisso. E a poeira da casa? Ô, gente, não tem jeito. Você limpa, bonito, fala, bom, gente, daí 3 dias você passa a mão, tem que limpar de novo, para a gente aprender. Então, senão a gente cai no mundo um dia, está tudo limpinho, para que eu preciso fazer isso, né? Não é interessante, assim? São estímulos do próprio mecanismo divino para, é como se fosse assim, é o que ela fala aqui, são essas perdas, né, que faz o espírito se motivar. Aí inventa o aspirador de pó, aí inventa os produtos que duram mais. Então, isso é progresso, está progredindo, está buscando, não é? Logo que eu comecei o estudo, eu lembro de alguém comentar, nossa, mas Joana, é difícil demais da gente estudar. E que aí comentaram, houve um comentário que ela disse assim, própria Joana diz que é difícil para ninguém se acomodar e achar que é tudo assim. Tem que procurar, tem que ir lá ver o significado da palavra e coisa e tal, justamente para a gente se chacoalhar o bambuzal, né? Diz que teve críticas dela usar palavras mais difícil, fala, é para estimular as pessoas para conhecer outras coisas, para buscar, igual você falou, ir lá saber o significado. Né? Então, o propósito também é esse, é muito bom. Você quer ler, Marlene? Tá, esse ali. É comum afirmar-se, com certa razão, que somente se valoriza algo quando se o perde. É certo que há exceções. No entanto, diante dos problemas humanos, os apegos às coisas levam o indivíduo a desconsiderar todos os tesouros que possui e, momentaneamente, não lhes concede um mérito devido à qualidade de que são portadores. Está falando exatamente o que nós já estamos comentando aqui. Para que eu possa valorizar, às vezes eu tenho que perder. Isso é tão interessante. A saúde, por exemplo. Nós temos saúde perfeita, tá uma beleza. Às vezes a gente desconsidera a alimentação, desconsidera as regras, por exemplo, de dormir no horário e tal. Aí, quando vem uma doença e nos convida a refletir sobre o valor da saúde, nós tomamos algumas atitudes, né? Eu dei o exemplo da saúde, mas vale para tudo, né? A Carlinha quer falar. Então fala, Carla. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu gostei do exemplo da poeira, do pó, né? Porque é uma perda. Me ajuda a pensar, né? Pensar que o pastor tem 100 ovelhas. Estão todas ali. Aí ele perde uma. E é essa que ele vai dar valor, né? Então, eu imaginei assim, o estímulo poeira, muitas vezes, não faz a gente crescer, valorizar alguma coisa. Imagina um bloqueio, aí eu perco a minha destreza com a mão para poder limpar. A pandemia mesmo, né? O valor que nós demos no oxigênio. Qual o momento do dia, né, que nós lembramos de agradecer o oxigênio de graça na nossa vida? Não é? Então, eu fiquei imaginando que é algo que a gente tem muito e que só que a gente não enxerga. A hora que perde, né? Então, a Marlene falou da doença, e é isso mesmo, a gente perder nossas funções, né? Então,
faz parte do nosso equilíbrio emocional a gente se concentrar também em nós, no nosso corpo, no que a gente tem, nessa gratidão, né? Foi isso que eu imaginei, assim, porque aí a gente foca só no que perdeu, né? E tudo que a gente tem, né? O valor que como a gente lida, né, com tudo isso. É mesmo, Carla. E quando a doença chega, a gente tem que fazer essa reflexão, né, conforme você disse, e perguntar, né, para quê? Para que ela veio? A que serviço ela veio? O que ela está querendo me mostrar? Então, eu estou matutando aqui, né? O que é que essa infecção dentária em 2 dentes, ao mesmo tempo, quer me falar? Não é mesmo? É verdade. O que é que eu não estou conseguindo mastigar? O que é que eu não estou conseguindo, né, digerir bem? Eu tenho que descobrir. Né? Só eu para descobrir. Falam que, assim, em tudo, a gente tem que ver que lição eu preciso aprender com isso. Toda situação. Seja do desafio, seja a doença. Porque não nos acontece nada sem que seja necessário aprendizado. Deus não está punindo, como a Gleide falou. Não está punindo ninguém. Deus, a sua lei é lei de amor, é de misericórdia. Então, ele não quer, ele quer nos ver bem. Ele quer que a gente evolua, ele quer que a gente atinja um patamar de felicidade, né? E essas coisas, quando acontecem, é isso. Que lição, quando eu perdi aquilo, aquela perda, né? Que ela fala muito aqui, né? Todos os tesouros que possui, a gente às vezes não valoriza, que a Carla falou e tudo, né? Não lhe concede o mérito devido. Então, ela vai dar um exemplo aqui na frente. Aí a Lucélia pôs assim: exato, Carla, são as coisas corriqueiras que fazem a diferença para avaliarmos o real valor. Muito bem colocado. Então, nas coisas corriqueiras, gente, nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Em cada coisinha da nossa vida, gente, a nossa vida, ela é rica de experiências com um filho, com um irmão, com alguém que você sai ali no corredor, encontra. Tudo são experiências para o espírito, né? E a gente tem que aproveitar. Aproveitar, né? Temos que saber aproveitar e sedimentar esse aprendizado, porque a tendência nossa, às vezes, passou, aí você volta lá atrás, da mesma forma que você estava, né? Age da então, a gente mesma tem maneira. que lembrar, poxa, aprendi, agora eu vou sedimentar, eu tenho que manter, né? É verdade. E uma coisa importante que ela fala aqui no Cair em Si, né, é sobre a criança ferida, né, gente? Então, buscar nessa criança ferida que o adulto traz em si, o que é que está pegando? O que é que tem aí de conflito, né, nessa criança ferida? Que a gente vai levando, às vezes dando manifestações, desequilíbrio nosso, sem se atentar. Era hora de parar e falar, espera aí, por que eu estou assim? O que está me levando a fazer isso, a agir? A gente não faz. Não. E é justamente aí que se dá, eu creio, né, não sei, o processo de somatização. Você vem, né? Às vezes até de outras vidas. Às vezes essa criança ferida você já traz de outras eras, de priscas eras, né? E não conseguiu ainda curá-la. A Nilza vai falar. É sobre a questão da perda. Estou lembrando de um fato que a gente ouviu de um comentário, de alguém explicando, sobre a questão assim, da pessoa se despertar, por exemplo, fazer parte, né, quando espírita, das reuniões, dos estudos, de estar ali, né, constante. Mas não, aí a vida dela ficou mais assim, nos vícios e tudo. Aí ela teve problema de saúde, né, que aí a saúde já
já não tinha mais pelo vício, né? Corre pro centro. Aí vai, não, agora eu quero vir, agora eu quero participar, mas eu quero, né? Como se diz, já querendo a cura agora. Depois, aí querendo um milagre, que não existe, porque aí já o organismo já debilitou tudo. É todo um processo, aí né? já quer dizer, essa questão da perda, de despertar quando perdeu. Aí Valoriza essa valoriza. Eu estava falando isso, eu estou lembrando de uma mensagem que eu vi hoje, falando que a gente semeia já querendo saber da colheita, não é? Então, assim, o semeador saiu a semear, mas quanto até chegar na terra verde, demorou. Então, que a gente tem essa tendência, né? Você semeia, mas você já está esperando. Você já quer colher logo. Às vezes plantando até em terreno inferno. Exatamente. Então, sem até preparar o terreno. Aí você põe uma semente na terra, todo dia você está vendo se ela está brotando, né? Ansiedade. E às vezes, dependendo, demora, né? Nossa, demora. Lá em casa tem uma arvinha que ela de baixo, ela dá uma frutinha amarela, chama... Esqueci o nome, depois eu lembro. É difícil ela nascer, eu plantei, estou esperando. Depois, quando eu esqueci, quando eu já estava desse tamanho. Vamos seguir aqui, ó. Uma organização física saudável, em que os sentidos sensoriais atuam com automatismo, constitui um precioso recurso, que muitos somente consideram quando vitimados por qualquer problemática em algum deles. Enquanto isso não se apresenta, utiliza-lhe a função sem a real consideração que merece. Na verdade, ela deu o exemplo aí, que a Nilza falou, né? E nós, na vida, que a Carla também falou, né? Assim, a gente não dá valor nesses até automatismos, né? Que a gente respira. A gente respira, então, nunca considerou que beleza, que esse mecanismo do nosso corpo, quando a gente dá aula para as crianças, que a gente fala do corpo, a gente fala assim, é a máquina divina. Porque, segundo o Divaldo, assim, eu acho que é da Joana também, para se fazer um computador com todas as funções que um organismo tem, todas as funções, né, que a gente conhece, tudo, inclusive automáticas e tudo, precisaria de 300 metros quadrados o tamanho do computador, senão não caberia todas naquele livro. Para poder... Nara, os primeiros computadores lá Era na Segunda Guerra Mundial, eles eram enormes. Enormes. Mas enormes, agora, ocupavam um cômodo inteiro. Agora, os atuais são melhores, lógico, muito melhores, e pequenos, né? Mas, precisa ver a data que ele pôs isso no livro, né? Porque ele fala, mas independente disso, um computador para ter tudo, gente, pensa, a visão, só a visão, não precisa ir muito. Só a visão nossa, essa visão, a capacidade de distinguir coisas, a ligação dela com o cérebro, e N coisas que ela é capaz. Imagina todas as outras, né? Porque os médicos falam, o nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente. Inclusive, cada célula, ela tem a inteligência individual ali. Por exemplo, você fere, aquela célula é preparada para proteger as outras, ela cria uma casquinha, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, além de cada né, cada item do organismo ser inteligente, o total, então, nem se fala. Não, né? quando um órgão não está legal, o outro entende, já vai tenta suprir de alguma forma. Né? É verdade. As partículas antes da célula, as partículas atômicas são inteligentes. A física quântica já demonstrou isso. Eu acho que nesse parágrafo ela fala, isso, né? Quem que quer ler? Quem quer ler? Você não leu. A Júlia também. Eu não vi que você estava dando livro. Eu podia ler esses... Até para frente, né? Os dois? Tá. O mesmo sucede com a bela imagem da dracma, em considerando o seu valor para a subsistência da mulher e a manutenção da sua dignidade social. Os espíritos frágeis na luta, os enfermos emocionalmente,
deixam-se vencer pelas perdas de muitos bens emocionais, sem evitar o menor esforço pela sua preservação ou mesmo reconquista, deixando que o tempo se encarregue de solucionar aquilo que lhes diz respeito, complicando cada vez mais a sua saúde comportamental. A negligência a esse respeito é muito grande e, por isso, a maioria dos padecentes emocionais somente busca ajuda quando se encontra experimentando a fome das algarrobas duras e raras, caindo então em si quanto à própria situação em que se encontra. É nesse momento que eles se recordam que têm um Pai misericordioso e somente o buscam porque têm necessidade, já que o sentimento de amor e de respeito não foi levado em conta. Eu acho que é bem o que a Neuza falou, né? Do exemplo, né? Que foi tocando, de repente, não, agora eu quero. Agora eu quero. Cair em mim. É isso mesmo. Fala aqui, né, da imagem da dracma para a subsistência da mulher e manutenção da dignidade social. Se a gente transferir para a nossa vida, né, esses recursos são nos dados para isso, que é a subsistência nossa, no sentido de, como espíritos, como ser humano, todos esses recursos nos são dados para isso, né? E para a manutenção da dignidade social, porque ninguém vive sozinho. Nós somos seres gregários, então mesmo a gente estando bem, nós não somos um ser alheio a esse conjunto social. E alguns espíritos nos dizem que enquanto acho que é no livro de Espíritos que fala, enquanto um homem passar fome, o complexo social está em desequilíbrio. Porque todos estão bem, mas se tiver um em desequilíbrio, alguma coisa ainda precisa ser feita, né? E aí ela vai falando aqui, né, que esses espíritos enfermos emocionalmente, porque nunca considerou tudo isso. E eu tenho lido algumas coisas, a importância, gente, que é a gratidão. A gratidão pela vida, pelo que a gente, né? Pelo que a gente tem, até pela dor, pelo sofrimento que às vezes vem, mas nós sabermos entender isso de forma grata, porque o Pai é misericordioso, como ela vai citar aqui embaixo. Então, um dos trabalhos que nós precisamos fazer conosco é de aprender a agradecer. Aprender a reconhecer a importância de cada experiência que a gente vive. E aí ela fala aqui, assim, sem envidar o menor esforço. A pessoa que não considera isso, não reconhece o valor de uma experiência, de uma situação, etc., lá, deixando que o tempo se encarregue de solucionar. Assim, gente, um dia isso vai passar. Então, deixa correr. Eu acho que isso tem a ver também com o conhecimento de si mesmo. Porque quando acontece uma coisa, se eu estou preocupada em me reconhecer e saber como eu sou, por que eu estou passando aquilo, fazer reflexão, meditar sobre aquela situação, é um esforço que eu estou fazendo no sentido de melhorar. Então, tem a ver muito com esse conhecimento de si mesmo, né? Então, a negligência a esse respeito, na maioria dos padecentes emocionais, é comum, porque a pessoa se acomoda, dia que melhorar, tal. Então, ele vai precisar passar pela fome das algarobas lá. Então, por quê? Ele não se esforçou, não ligou aquela experiência. O Tonho vai falar, né, Tonho? O próximo livro a ser estudado da Joana é Psicologia da Gratidão. E então. É porque eu vi que ele abriu. O livro falou sobre isso também, viu? Quem? O Rossandro. O Rossandro.
Então, aqui está falando, a negligência a esse respeito é muito grande. Então, aqueles que são padecentes emocionais, que ela fala, né, vão precisar, às vezes, de um processo mais duro, que é a fome. E vai, a hora que estiver comendo lá as algarobas, que ele fala, algarobas, eu não sei se é algarobas, duras e raras, ele cai em si. Então, o que Não é algaroba, não, é alfarroba. Não, aqui está... Tanto faz, Tônia, algaroba Ó, nas comidinhas dos porcos. se for no dicionário, vai ver que... ou alfarroba, viu? Ah, É é? a mesma coisa, algaroba ou alfarroba. a Joana Eu nos prefiro gabiroba, viu? E é tão gostoso quanto a gabiroba. Então, só concluindo, gente. Então, nós estamos numa situação que nós não ligamos, por exemplo. Aí surge um problema, isso aí, então a falta de postura para se conhecer e querer melhorar. Falta o esforço, que ela falou aqui, né? E aí, para essa pessoa, Deus vai utilizar na sua lei dos mecanismos mais necessários, que às vezes é a fome, no caso aqui, né? Aí, quando a coisa fica feia, a gente lembra do Pai. E aí ele fala assim, por que o sentimento de amor e respeito não foi levado em conta? Olha a conclusão que ela faz aqui, no sentido de o sentimento não foi levado em conta. Quer dizer, eu não preocupei em me melhorar, eu não reconheci gratidão diante de tudo que eu tenho na hora que aconteceu, estou sofrendo, e não considerei o outro, não respeitei o outro na sua situação, na sua condição. Então, eu acho que ela está falando é isso, né? Que os espíritos frágeis na luta, os enfermos emocional, deixam-se levar pelas perdas, sem uma reflexão, porque quando acontece, nós temos que pensar, por que que isso aconteceu comigo? Quer dizer, por que que eu estou vivendo a situação? O que que eu estou precisando Aí eu estou mandando o Sandro. a senhora põe para nós aí. Né? E o interessante aí sobre a alfarroba ou algaroba é que é um alimento de alto valor nutritivo. Existem hoje alimentos processados à base de alfarroba. Então, é muito interessante. E quando eu estive em Israel, o guia judeu falou para nós que a alfarroba era usada como moeda. E, inclusive, ela é usada para peso, fazer a troca entre o quilate do ouro. Nossa. Olha que interessante. É porque é ruim. Ainda tem esse... É porque ela é amarga, então ninguém gostava. Pode ser nutritiva, mas é ruim de comer. Tem muita amarga. Então, mais alguém? A Laís abriu aí. Acho que a Laís quer falar. Quer não, Laís? Não, eu só ia complementar, né, que isso que a gente está falando, que quando a gente ignora, né, esse autoconhecimento, entender as nossas questões, acontece o processo de somatização, né, e aí vem no corpo. Então, a importância de fazer a reflexão, isso que a Ana estava falando, né, ela estava refletindo sobre o que ela que está acontecendo com a boca dela, né? Um exemplo. Mas se cada um refletir sobre o que cada um de nós estamos vivendo, a gente entender o significado simbólico disso, é onde a gente vai ter esse autoconhecimento. Só que acontece que isso, às vezes, não é tão simples e tão fácil assim, né? Por isso, a importância da psicoterapia, enfim. E ela fala do esforço da pessoa, é o querer, né? A vontade de se modificar, e tudo isso é importante. E se a gente ignora, vai para o corpo, né? O corpo fala por nós, né? Que a gente ignorou algo que precisava, que precisa ter consciência, né? Ir à tona.
Eu acho que tem esse olhar, né? Porque às vezes não tem, né? A pessoa passa por tudo aquilo, você fala, nossa, mas não vai aprender, não vai ver. A gente, às vezes, né? Fala, aí vem a fome. Porque você fala, você não aprendeu ali, então vem a fome. Tem uma fala do Chico que fala assim, que Deus dá todos os processos de amor. Mas aqueles que não querem, ele vai utilizar dos processos da dor, que é um instrumento muito eficiente para o despertar. Né? Dá para associar com erro, né? Porque às vezes a gente aprende mais quando a gente erra. Né? É verdade. Aprende. Porque Deus não quer isso, Ele quer que nós sigamos pelo amor, pela experiência que é capaz de nos modificar, experiência boa, né? Mas nós somos teimosos, cabeça dura. Aí tem que ir se barrando. Gente, aqui no meu é 16 horas, ó, 16 e 1. Nós podemos encerrar?